Sejam muito bem-vindos em nome de Jesus. Boa noite, igreja, graça e a paz, amém? Vamos para a nossa palavra. Hoje, o título da mensagem é o dom da amizade. Eu não vou trazer uma pregação muito extensa para vocês, mas é uma palavra do coração. Eu já ministrei isso uma vez só na minha vida. Foi num encontro, num culto de homens, que o título era o Dia do Amigo, ou o Culto do Amigo. E é uma mensagem que mexeu muito comigo quando eu me preparava ela. E orando ao Senhor essa semana, o Senhor me direcionou a isso. Então abra sua Bíblia em 1º livro de Reis, capítulo 19. Nós vamos ler o capítulo inteiro, são 21 versículos. Eu peço que você preste bastante atenção. Pode baixar um pouquinho que está... 1 Reis 19, verso 1. Como eu não vou me estender na pregação, meu irmão, olha bem para mim antes da gente começar a ler. Preste bastante atenção na leitura. Eu creio que a palavra de Deus ela é viva e eficaz, e ela é poderosa como uma espada, mais afiada do que uma de 2 gumes. E ela tem esse poder de trazer discernimento espiritual. Então, se concentre o máximo que você puder, ainda que seja um texto que você já tenha lido, que você conhece. Vamos à leitura, você pode acompanhar pelo telão ou pela sua Bíblia. 1 Reis 19, 1. Está escrito: Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias havia feito e como havia matado todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe: que os deuses me castiguem se amanhã, a estas horas, eu não tiver feito com a sua vida o mesmo que você fez com a vida de cada um deles. Elias ficou com medo, levantou-se e, para salvar a vida, se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá. E ali ele deixou o seu servo. Ele mesmo, porém, foi para o deserto, caminhando um dia inteiro. Por fim, sentou-se debaixo de um zimbro, sentiu vontade de morrer e orou: Basta, Senhor, tira minha vida, porque eu não sou melhor do que os meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro, e eis que um anjo tocou nele e lhe disse: Levante-se e coma. Elias olhou, viu perto da sua cabeça um pão assado sobre pedras em brasa e um jarro de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e lhe disse: Levante-se e coma, porque a viagem será longa. Então Elias se levantou, comeu e bebeu. E com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: O que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: Tenho sido muito zeloso pelo Senhor. Espera aí. Perdi aqui que um bicho entrou na minha frente. Tenho sido muito zeloso. Cadê? 10, obrigado. Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Só fiquei eu, e eles estão querendo tirar minha vida. Então foi-lhe dito: saia daí e fique diante do Senhor no monte. Eis que o Senhor estava passando, e um grande e forte vento fendia os montes e quebrava as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento, houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto veio um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo veio o som de um suave sussurro. Quando Elias ouviu isso, cobriu o rosto com um manto e, saindo, pôs-se à entrada da caverna. E eis que veio uma voz e lhe disse: O que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Só fiquei eu, e eles estão querendo tirar minha vida. Então o Senhor disse a Elias: volte ao seu caminho para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Hazael como rei da Síria. Unja também Jeú, filho de Ninsi, como rei de Israel. E Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, como profeta em seu lugar. Quem escapar à espada de Hazael, Jeú matará. Quem escapar à espada de Jeú, Eliseu matará.
também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. Elias saiu dali e encontrou Eliseu, filho de Safate, que estava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele. Ele estava com a 12ª junta. Elias passou por ele e lançou o seu manto sobre ele. Então Eliseu deixou os bois, correu atrás de Elias e disse: deixe-me beijar o meu pai e minha mãe, e então seguirei. Elias respondeu: vai e volte, pois você já sabe o que fiz com você. Eliseu voltou para trás, pegou a junta de bois e os sacrificou. E com os equipamentos dos bois, cozinhou a carne e a deu ao povo. E eles comeram. Então se levantou, seguiu Elias e o servia. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, pedimos que nessa noite tão especial de celebração, o Senhor fale conosco mais uma vez. Queremos ouvir a Tua voz, sermos ministrados e transformados por ela, pela verdade da Tua palavra e pelo poder do amado Espírito Santo que se derramou mais uma vez sobre nós nessa noite. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém, Senhor. Vamos dar um contexto. Começa aqui: Acabe contou a Jezabel o que Elias tinha feito. O que é que o tal do Elias tinha feito? Elias, ele era um profeta em Israel, e ele viveu num período do reinado do rei Acabe, um rei que se prostituiu com outros deuses, que abandonou os caminhos do Senhor e se casou, fez uma aliança com a princesa de uma outra nação. Essa princesa se tornou a rainha que nós conhecemos como Jezabel, e ela trouxe consigo as práticas pagãs da sua terra, e por sua lábia, seu poder de persuasão, pela fraqueza moral e espiritual de Acabe, Jezabel conseguiu trazer para dentro do povo de Deus a cultura e a religião de se adorar a ídolos, aos falsos deuses, especialmente 2, cujos nomes são Baal e Azerá. E por conta disso, ela perseguiu os profetas verdadeiros de Deus e começou a matá-los. E, de fato, a prática pública do culto ao Senhor se tornou perseguida. Só que, com o tempo, ela foi também substituindo esses profetas de Deus por profetas dos falsos deuses, os deuses Baal e Azerá. Eram como se fosse um casal. Baal seria um deus homem e Azerá seria uma deusa mulher. Mas isso não importa muito. O que importa é que eles eram falsos. Eles eram adorados como ídolos. E isso se tornou a prática de Israel. E Elias vem como um profeta levantado da parte do Senhor e ele lança uma sentença sobre aquela terra: não vai cair chuva. E ao passo em que Elias profetiza que não choveria mais, os céus se fecham e não chove mais naquela terra. Hoje em dia, quando vem uma seca, já é ruim. Quem aqui morava em Curitiba na época da pandemia, que veio uma seca junto com a... Além de ter que usar máscara, você tinha que racionar o banho no seu dia. É ruim, sim ou não? Eu lembro a Luísa recém-nascida, a gente fazendo aquele acompanhamento de dar as vacinas certinho, fomos no posto e nós fomos surpreendidos por uma chuva. Eu peguei meu celular, filmei, coloquei no Instagram e falei: eu sei que parece incoerente, mas o curitibano está celebrando a chuva hoje. Obrigado, Carol, porque ficamos um bom tempo com quase nada de chuva, e quando chovia era 2 pingos e acabava. Isso foi esgotando as nossas reservas e já foi um transtorno absurdo para a gente. Imagina para um carioca que toma 5 banhos por dia, né, Júlia? É terrível, a gente já foi sofrendo. Agora tente imaginar uma sociedade que é toda fundamentada no processo agrícola, em plantar e colher, em cuidar de animais para o seu sustento. Isso fez com que se abatesse sobre Israel uma fome, uma pobreza muito grande, e com a pobreza a fome, porque quem estava plantando estava perdendo o que plantava, quem tinha animais estava perdendo seus animais, as coisas começaram a secar, e antigamente não era como é hoje, você não podia comprar Bitcoin para garantir o seu rendimento ali. Suas posses, suas coisas estavam na terra e nos animais. Então vem uma pobreza muito grande. E ali Elias tem uma experiência com a viúva, eu vou pular essa parte,
E ele continua ali no ministério e ele chega diante de um embate, que é o que acontece no capítulo 17 e 18. É quando ele vai em um confronto público desafiar 450 profetas de Baal e 400 profetas de Azerá. Ao todo, 850 profetas no Monte Carmelo. E qual que é a treta? Qual que é o X1 que eles vão resolver ali? X1 nada, né? 1 versus 850. Mas qual que é a situação? Chega desse negócio de, é o Deus de Israel, é o Deus Baal, o Deus... Chega dessa palhaçada. Vamos aqui, ó. Quem ganhar é o Deus de verdade. Vamos resolver isso aqui no soco. Quem ganhar é de verdade, quem perder morre. Monta aí o altar. Junta as pedras, põe lá. Agora, cava uma valeta ao redor, assim. Cavou, agora joga água. Calma, Elias, como assim? Joga água. Ué, se é Deus que vai mandar fogo? Não tem problema jogar água. O fogo de Deus vai consumir. Não, mas veja bem, não, põe água. E joga um monte de água, ensopa aquele altar. E aí, sacrifica. Muito bem, vamos começar o fight agora. Vocês começam, Elias fala. E os profetas começam lá as danças da chuva, as cantorias, e começam a gritar, e começam a rasgar vestes, e começam a se cortar, e Elias, cheio de confiança, um homem de Deus, ele fala assim, acho que eles estão dormindo. Grita mais alto, vai que vocês conseguem acordar eles, vai, grita mais. Bem debochado. E aí, se passa mais tempo e nada acontece, e eles estão desesperados. Ele fala, será que eles não tiraram férias? Você viu que ele vai tirando uma onda com os caras. Chega um ponto que ele falou, basta disso, agora é minha vez. Senhor, para que o povo saiba que há Deus em Israel. E vem fogo do céu, consome o altar, queima tudo ali, a água evapora, o sacrifício é consumido. E aí o povo fica maluco. Espera aí, estamos fazendo besteira há anos. É hora de se arrepender. Elias fala, espera aí, mas antes disso, traz uma espada, faz a fila. E ele mata ao fio da espada os 850 profetas de Baal e de Azerá. Uma grande vitória no seu ministério. O início do que poderia ser uma reforma religiosa. O retorno para os princípios, para o Deus verdadeiro. Era noite de festa, ou era dia de festa, porque acho que ainda não era noite quando isso aconteceu. Bom, depois de matar 850, talvez já fosse noite, sim. E aí Acabe contou a Jezabel tudo que Elias havia feito. E Elias fica com medo. Ele foge para ajudar. Depois ele deixa o servo dele e foge para o deserto, caminha um dia. Depois que ele termina de caminhar, ele se assenta numa árvore e ele fala, Deus, eu quero morrer. Para mim deu esse negócio. Você percebe que viver experiências extraordinárias não sustentam o coração de um homem na caminhada com o Senhor? Ele tinha acabado de viver a maior vitória do seu ministério. Irmão, eu não sei você, a minha experiência mais extraordinária com o clima e oração foi orar para não chover e a chuva ficar assim, do ladinho da gente e não molhar a gente. Foi o máximo que a gente viveu. Foi glorioso, foi massa, mas assim, tem dia que eu nem lembro que a gente viveu isso. Agora, fogo do céu, irmão, na frente do povo inteiro. E depois matando os inimigos. Cara, isso é uma vitória muito considerável. E aí Deus manda um anjo para consolar Elias e vamos, irmão, exortar, né? Vamos dar um ânimo nele aí, ó, come, bebe e bora. Mas ele vai e entra numa caverna. Ele sai debaixo da árvore, anda mais um pouco, entra numa caverna, no monte de Deus,
e se esconde. E Deus manda um anjo de novo para ele. Irmão, o anjo vai a segunda vez consolar o cara, animar o cara, fala, vamos, irmão, ó, come, bebe aí, bora que tem coisa para fazer. Não acabou. Não adiantou muito. E aí o Senhor começa a chacoalhar as estruturas. Deus fala com ele, Elias reage, ele sai ali, o que está acontecendo? E vem o sussurro de Deus, fala com ele e ele obedece. Mas o que eu quero destacar nesse texto, que tem riquíssimas aplicações e entendimentos e direções que a gente poderia levar essa mensagem, é que no final das contas, o que Deus deu para Elias continuar o seu ministério foi o dom da amizade. Até aqui, Elias até tinha um servo ou outro, mas depois disso, Deus manda ele ungir Eliseu, e Eliseu se torna um amigo para ele. A gente não tem exatamente quanto tempo ainda Elias teve de ministério, mas foi entre 10 e 13 anos depois desse evento, depois dele ter dito para Deus, chega, eu quero morrer, mas aí Deus dá um amigo, e essa oração sai dos lábios de Elias, e ele parece que esquece desse negócio de morrer. Ele continua, ele serve ao Senhor, ele é sustentado na caminhada, por quê? Porque agora ele tinha o dom da amizade, um homem de Deus andando com ele. E aí nem morrer ele não morre. Elias foi um dos homens que não experimentou a morte. Um dos pouquíssimos homens que não experimentaram a morte. E ele ascende aos céus, numa carruagem de fogo, num redemoinho, e Eliseu está lá olhando e vendo o seu amigo e o seu mestre subir, para daí continuar essa caminhada com o dobro da unção. Mas o que importa para nós nessa noite, que eu quero trazer como mensagem, é que quando nós estamos abalados, não são grandes vitórias que nos animam. Quando nós estamos ali sofrendo, com medo, quando nós estamos passando dificuldade, Deus pode até mandar o anjo, mas o anjo não pode fazer muita coisa por nós, porque ele não sofreu as nossas dores. O anjo pode ser uma criatura extraordinária, ele pode ser sobrenatural, ele pode vir com o sustento de Deus, mas o anjo não é amigo. O que eu quero dizer para nós é que nessa caminhada o que mais importa é o dom da amizade que Deus nos deu, em primeiro lugar, em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Porque Ele diz, eu não vos chamo mais servos, porque o servo não sabe o que está no coração do seu Senhor, mas os amigos sabem, então agora eu vos chamo de amigos. O que é que nos sustenta no dia mal? Não é dizer, Jesus, dá uma experiência extraordinária para mim, derrota os meus inimigos, me põe num lugar de evidência. Tudo isso, irmão, não valeu de nada quando a perseguição chegou, quando o dia mal chegou. O que é que valeu? Foi a voz do Senhor que tirou Elias de dentro da caverna, é a voz do nosso amigo Jesus que nos tira da nossa caverna e nos faz continuar na nossa caminhada. Mas não só isso, Ele também nos dá amigos de carne e osso, porque é isso que nós precisamos, é de correspondência. O anjo não tem correspondência com a gente, ainda que ele traga uma correspondência do céu, mas ele não vive uma correspondência de coração. Para isso, é necessário um amigo de verdade, e Deus deu para ele o dom da amizade. Agora você não vai mais andar sozinho. Veja, nenhuma profecia de Elias tinha falhado. Nenhum decreto de Elias, Deus revogou antes que Elias revogasse sob a sua direção. Elias viveu um ministério de vitória, mas ele só foi realmente animado e desenvolveu o prazer de continuar na caminhada quando Deus deu para ele o dom da amizade em Eliseu. Meu irmão, esse é um ministério marcado por amizade. Essa igreja é um lugar de cura, é um lugar de restauração, e Deus tem dito isso acerca de nós. Mas nessa noite, em nome de Jesus, eu quero dizer que essa juventude é um ministério marcado pelo dom da amizade. Deus deu isso para nós. Deus tem nos dado um dom. E um dom caracteriza exatamente isso, um presente da parte de Deus. A amizade não é natural não, irmão. Afinidade é, amizade não é.
Amizade é dom, tem que ser intencional, tem que ser cultivada, tem que ser valorizada. Especialmente para os homens adultos, irmão, para o homem fazer amizade é uma coisa difícil, amizade de verdade. Eu não estou falando contar piada e o cara rir e gostar de você. Isso aí a gente faz como mestres. Estou falando amizade de verdade. Você faz qualquer piada meio sem graça, o cara já vai rir, e ele vai falar, gostei de você. Vai até te chamar para almoçar, mas abrir o coração é outra coisa. E a gente tem dificuldade muitas vezes, porque a gente encara como se a amizade fosse algo qualquer. Não, meu irmão, eu quero que você entenda. É que a amizade, ela é um dom de Deus, para que a gente continue firme na caminhada que Ele propôs para nós. E no final da vida, meu irmão, o que vale de verdade é com quem nós vivemos essa caminhada. É disso que a gente vai lembrar. A Rebeca está pintando um quadro e é a fornalha em que Sadraque, Mesaque e Abidnego foram jogados. Essa experiência, ela é outra experiência extraordinária, irmão. Mas uma coisa eu não tenho dúvida. Eles não abririam mãos de estarem juntos vivendo essa experiência. O que eu quero te dizer é que é tempo de nós abrirmos o nosso coração para esse dom. Porque no final o que vale é isso. Um autor já disse uma vez, num diálogo, perguntaram para ele, aliás, ele perguntou para uma pessoa, quem que estava com você ao seu lado nas trincheiras da guerra? E ele falou, e isso importa? Ele, mais do que a própria guerra. O que eu quero dizer, Tiago e Júlia, para vocês, é que vocês representam esses amigos que Deus nos deu. E muitos de vocês aqui são esses amigos. E nós temos essa alegria de compartilhar dessa caminhada. Deus nos deu uma missão maravilhosa nesse lugar. Deus nos chamou para viver um tempo de revitalização que já passou. Estamos vivendo um tempo de consolidação como igreja, um tempo de crescimento, um tempo de sonhar coisas novas. Meu irmão, tudo isso é maravilhoso, é muito gostoso, mas eu não abriria a mão da vida de cada um de vocês ao viver todas essas vitórias e alegrias do ministério. O que mais importa é estarmos juntos experimentando o dom da amizade que foi dado por Cristo Jesus. Vocês são esses amigos. E eu quero declarar que vocês sempre vão ter esses amigos perto de vocês. Porque no final, o que vocês vão lembrar, cara, não vai ser dos cultos mais cheios, não vai ser das vigílias pentecostais que a gente vive aqui, não vai ser dos eventos cheios de luzes e telão de LED, isso aí, irmão, a gente nem vai lembrar. Mas a gente vai lembrar uns dos outros. E a gente vai lembrar isso pela eternidade. Mais do que um sucessor, Deus deu para Elias um amigo. Mais do que um sucessor, meus irmãos, o Tiago é para mim um amigo. Hoje, oficialmente, com muita alegria, eu encerro o meu ministério como líder de jovens. São aí, a gente está em 2025, 10 anos. Adolescentes mais jovens, 10 anos. À frente dessa faixa etária que eu tanto admiro, que tanto me fascina. Uma vez me perguntaram até quantos anos eu gostaria de ser pastor de jovens, eu confesso que era no mínimo 40. 9 anos adiantado da minha expectativa, né? Não da do Senhor. Mas por quê? Porque, cara, a juventude é formação. Não tem nada mais legal na vida com Deus, assim, no ministério, que formar pessoas parecidas com Jesus. E eu tive o privilégio e a honra de participar da sua formação. De ter vocês dois caminhando junto comigo. A Júlia, que chegou do Rio de Janeiro, eu achava que ela era uma menina metida, cara.
Porque o Instagram dela é JubesMed. Eu pensei, nossa, quem que coloca medicina? Deve ser muito metida, porque faz faculdade de medicina. Nem era isso, média de Medeiros, cara. Julguei mal a menina. Mas uma bênção desde o primeiro momento. Tiago, um cara que eu conheço desde bebezinho. Nós fomos da mesma igreja quando meu avô ainda era vivo e pastor. Jogamos muito futebol juntos na adolescência, na infância também. E depois tive o privilégio de caminhar com vocês, discipulá-los, prepará-los para o ministério. Casar vocês, é verdade. E logo, na ordenação também. Deixa eu explicar uma coisa em 1 minuto para vocês. Logo também, apresentar um filho. A Amora não conta. Eu não apresento filho de pai de pet. Mas deixa eu explicar para vocês a diferença do que está acontecendo hoje para a ordenação. Ordenação, pastor vem de terno e gravata, culto de transição não precisa. A primeira grande diferença é essa. Graças a Deus, senão a gente já está sofrendo com o calor. Mas é que a ordenação não tem a ver só com a igreja local, mas com a ordem dos pastores batistas do Paraná. Do Brasil, na verdade, né? Brasil. E isso tem a ver com toda uma instituição da nossa denominação. A transição, ela é igreja local, é quando alguém assume um ministério, deixa o ministério, enfim, vai para outro ministério, essas coisas. Então, o que está acontecendo hoje é a transição, é a posse da juventude. Mas logo vou estar fazendo a ordenação também pastoral. E é com muita alegria que eu sigo adiante e com muita confiança do que Deus reservou para vocês. E eu vou dizer que obras maiores vocês farão. E vocês viverão coisas ainda melhores. Porque Deus me deu o privilégio de me sentir inconveniente aqui na juventude. De perceber que meu tempo passou. Isso é muito bom. Perceber que meu tempo passou e ter para quem entregar esse cajado, esse ministério. Eu amo vocês, jovens e adolescentes. Eu sempre vou amar vocês. Vocês têm um lugar especial no meu coração. Porque vocês fizeram de mim também um pastor. Eu vou carregar isso para sempre no meu coração, no meu testemunho e na minha história. Mas agora é a hora de vocês responderem a uma nova pessoa, a um novo casal. Façam isso, porque eu confio no Tiago. E eu espero que vocês também tenham essa liberdade de confiar nele e na Júlia. E juntos vocês vivam coisas maravilhosas nesse lugar e que as próximas gerações colham daquilo que vocês estão plantando e vivendo hoje como geração. Em nome de Jesus. Mas que esse seja o nosso principal legado. Quando contarem a nossa história, seja uma história de amizade. Não só uma história de eventos e experiências magníficas, que vão fazer parte. Elas vão dar pano de fundo. Elas fazem parte do contexto. Mas o texto vai ser: eles eram amigos, em nome de Jesus. Amém?